quero te convidar a ir comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Nós vamos ler do versículo de número 7 ao versículo 10. Esse texto é conhecido de alguns e eu quero chamar você para ler esta palavra com alegria, com o coração bem aberto. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas que sobre mim, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Tua palavra, Senhor, é maravilhosa. E nós estamos com ela aberta, privilégio que nós temos de ler a palavra e meditar nela. Pedimos que a unção do Senhor continue sendo derramada. Pedimos ao Espírito Santo que o Senhor venha agindo com liberdade no templo, venha agindo com liberdade no meio de nós. E onde esta palavra chegar, que vidas sejam tocadas, visitadas pela glória do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta, os irmãos podem assentar, amados. O nosso tema nesta noite, e se você quiser anotar, é uma pergunta. E a pergunta é: posso suportar a dor? A pergunta: posso suportar a dor? Se eu fizer uma pergunta, e eu vou fazer uma outra, é essa que eu vou fazer agora. A pergunta é: como você vê o apóstolo Paulo? Quando nós pensamos no apóstolo Paulo, você o vê como uma pessoa vitoriosa? Ou você vê o apóstolo Paulo como uma pessoa derrotada, triste, cabisbaixa, como uma pessoa para baixo? Como você vê o apóstolo Paulo? Eu vejo o apóstolo Paulo como uma pessoa para frente, muito ousada, uma pessoa corajosa, uma pessoa destemida. Vejo o apóstolo Paulo como aquele que enfrenta desafios e ele marcha assim com muita força a despeito das lutas. É ele quem pergunta: que diremos, pois, à vista destas coisas? E ele responde: se Deus é por nós, quem será contra nós? É ele quem diz: nada pode nos separar do amor de Cristo, nem a morte, nem a vida, nem anjos, principados, potestades, poderes, altura, profundidade, qualquer outra criatura. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada, nenhuma circunstância. Este é o apóstolo Paulo. Ele era um homem estudado. O apóstolo Paulo, ele era respeitado, era poderoso, era temido pelos cristãos. Mas desde o dia em que naquela estrada em que ia para Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Quando ele teve um encontro com o Senhor, ele que ia com uma missão. A missão era maltratar os cristãos.
a missão era encontrar cristãos, aqueles que eram conhecidos como os do caminho. E o apóstolo Paulo então vai nesta missão e indo naquela estrada, ele tem um encontro com Jesus. Desde aquele dia, ele se levanta numa nova vida e ele passa a ser tido como um louco. Ele passa a ser perseguido por aqueles que o respeitavam. Olha, aqueles que o respeitavam, agora o criticam, o perseguem. Mas ele marchava firme. E ele vai servindo, vai pregando. 13 anos se passaram. E ele relata este texto. Desde aquele dia em que ele teve um encontro na estrada de Damasco, muitas experiências ele teve, revelações maravilhosas ele teve. Se você olhar nos versículos anteriores, ele fala das visões, ele fala das revelações, ele diz que foi arrebatado ao paraíso, ele fala que foi arrebatado ao terceiro céu. Só um parênteses. A Bíblia fala do terceiro céu. O primeiro céu é tido como a atmosfera que circunda a terra. O segundo céu, as estrelas. O terceiro céu, o paraíso. E Paulo, ele vai dizer nesses versículos anteriores que nós lemos, dos quais lemos, ele vai dizer que ele foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, e ele diz: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Paulo vai dizer assim: eu tive muitas revelações, tive muitas experiências com Deus, mas ele relata: mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê, ou de mim ouve. Só que, agora segura aí, depois de falar destas grandes revelações, ele entra no versículo 7, e ele começa a dizer de um espinho na carne. Igreja, vem comigo nesta noite. Nosso tema é: posso suportar a minha dor? Ele vai falar de um espinho na carne. Depois de falar das revelações grandiosas, ele diz: foi-me posto um espinho na carne. E o primeiro ponto que eu quero registrar nessa noite é que a luta pode atingir uma pessoa marcada pela presença. A luta pode atingir uma pessoa que tem revelações intensas. O espinho mostra que nós estamos na terra. Na verdade, o espinho mostra que nós somos moradores deste mundo. Somos habitantes desta terra, e nós que somos habitantes desta terra ainda, nós temos espinhos. Na terra tem espinhos. Alguns espinhos nós mesmos buscamos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Outros espinhos são lançados por alguém. Pessoas lançam espinhos. Outros espinhos são esparramados pelo inimigo. O inimigo que não quer que nós caminhemos vitoriosamente. Alguém pergunta, e esse é um tema teológico: qual era o espinho na carne de Paulo? Alguns dizem, baseados em Gálatas capítulo 4, versículos 14 e 15,
que o espinho na carne era uma enfermidade. Alguns dizem que era uma enfermidade na vista, porque lá nesse texto mencionado de Gálatas, ele fala de uma enfermidade, e como o texto diz, na vista. Alguns dizem que não. Alguns dizem que Paulo sofria de epilepsia. Era uma outra enfermidade. Mas alguns dizem, não é enfermidade. Nenhuma enfermidade, alguns dizem, é perseguição que ele sofre. Porque Paulo sofreu perseguição no seu caminhar, no seu apostolado, no seu ministério. Um homem que passou por lutas intensas no seu ministério. E alguns dizem então que era perseguição de pessoas. Seja uma ou outra, a questão aqui, guarde isso, é que espinho era dificuldade, luta, dor. Independentemente se for ela uma enfermidade ou uma perseguição, era uma luta que vem para provar, uma luta também que vem para tentar esmorecer este homem, que teve aquele encontro na estrada de Damasco com o Senhor Jesus. Quantas vezes, irmãos, nas lutas, pessoas esmorecem, recuam, deixam a sua caminhada cristã. Pessoas que tiveram revelações, pessoas que tiveram experiências, mas com espinho, recua, não continua caminhando. Também nestas horas de espinhos, se levantam os endemoniados tantas vezes. Onde está o teu Deus? Onde está aquele a quem você tem orado? Onde está aquele a quem você tem clamado? Onde está aquele a quem você tem feito campanhas? E você tem naquela igreja entregado o seu dízimo? Onde está o teu Deus? Onde está a tua fé? Você não ora? Onde está a resposta? Paulo, ele enfrentou lutas, ele enfrentou os naufrágios, prisões, açoites, apedrejamento, martírio. Ao momento que ele relata que sofreu 5 quarentenas de açoites, menos um. Mas ele diz no texto que ele sentia, guarde bem isso, prazer nas fraquezas. Ele vai dizer nesse texto que sentia prazer nas injúrias, nas necessidades. E o crente é assim. Aquele que verdadeiramente teve um encontro com o Senhor passa por lutas, passa por problemas, mas é feliz. Faz assim porque os nossos olhos estão não no problema, mas o nosso olhar está no Senhor. O nosso olhar está naquele que continua presente. O nosso olhar está naquele que continua conduzindo os nossos passos. E por isso nós marchamos, e por isso nós avançamos. Podemos ter lutas, dificuldades, mas como o apóstolo Paulo, ele dizia, eu tenho prazer nas fraquezas. Eu tenho prazer nas lutas. Uma segunda lição é que Deus tem propósitos nos espinhos que enfrentamos. Uau! Eu queria parar um pouquinho aqui, irmãos. O Senhor revela para Paulo a razão do espinho na carne. Preciso dizer algo. Muitas vezes enfrentamos luta e o Senhor revela a nós a razão do espinho. Na Bíblia nós temos Deus muitas vezes revelando as razões de dificuldades pelas quais o povo passava. Para citar uma,
quando Josué e o seu exército é derrotado por Ai, Deus vai explicar qual a razão da derrota. Aqui, Deus está revelando para o apóstolo Paulo que a razão é para que ele não se tornasse arrogante. Uau! Para que ele não se ensoberbecesse. Para que ele não pensasse dele além do que convém. E a gente vai pensando isso na Bíblia. Sabe, amados, há espinhos que Deus permite na nossa vida para nós ficarmos perto dele. É bom nessa noite pensarmos que há espinhos que Deus permite para que não nos desviemos. O nosso coração precisa permanecer humilde. Há espinhos que eles vêm e nós precisamos entender o propósito de Deus neste espinho na nossa vida. Às vezes não entendemos e continuamos no caminho sem entender a lição. Através deste espinho, aqui no texto, desse espinho na carne, o Senhor o protege do que ele mais temia, ser desqualificado espiritualmente. Paulo não queria ser desqualificado espiritualmente. Paulo é aquele que escreve para Timóteo, e ele diz para Timóteo o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Paulo tinha com ele um objetivo de não ser desqualificado por Deus, não ser desqualificado espiritualmente. Paulo tinha um propósito de ser aprovado por Deus. Então este espinho na carne permite que Paulo não se tornasse soberbo, permite que Paulo não se tornasse arrogante. O espinho nos leva à oração. Paulo diz: por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. A palavra diz que Paulo ora por isso. E eu faço uma pergunta: Deus respondeu a oração de Paulo? Sim. Deus respondeu a sua oração. Deus responde com um sim. Muitas vezes. Deus também responde com um não. Mas é importante dizer, irmãos, e entender nessa noite que quando Deus responde com um não, o não de Deus é sim para nós. Por que que o não de Deus é sim para nós? Porque Deus tem o melhor para nós. Porque quando Deus diz não para nós é porque o caminho de Deus é melhor, e aquilo que nós estamos querendo e buscando, Deus tem algo melhor e tem um propósito para realizar na nossa vida. E Deus tantas vezes nos espinhos, nas lutas da vida, Ele tem então um propósito para conduzir o seu servo. E Ele diz: a minha graça, Paulo, te basta. Como nós precisamos hoje nos levantar e dizer: a graça do Senhor me basta. A graça do Senhor me basta. Deus está trabalhando você, servo. Crente, Deus está trabalhando você com esse espinho, minha irmã. Esse espinho tem propósito. Deus quer te levar no lugar mais elevado. Podemos suportar a dor, podemos passar, podemos levantar os olhos e olhar além do espinho. Segura o que Deus vai nos trazer. Segura o que Deus vai nos mostrar nesta noite. Podemos sim. Podemos e vamos vencer. Podemos e vamos entender o propósito. Quem concorda, diga aleluia. Diga glória a Deus. Terceiro lugar, segura aí. O espinho na carne é passageiro. Eita Jesus. O espinho na carne é passageiro. A palavra diz em Romanos 8:18 que o sofrimento do tempo presente
não é para ser comparado com a glória a ser revelada. Quem pode dizer aleluia? Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 17, diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. A nossa leve e momentânea tribulação, levanta a mão, produz para nós eterno peso de glória. E as lutas que nós estamos passando, os espinhos que nós estamos enfrentando, essas coisas não podem se comparar com a glória a ser revelada. Sabe quem triunfa no sofrimento? Quem tem a visão do céu. Sabe quem triunfa nas dificuldades, nos espinhos? Quem compreende que a dor vai passar. Quem tem os olhos do Senhor. O céu, queridos, está cada dia mais perto. É para lá que nós estamos indo. Nossos olhos não podem ficar olhando no espinho e pensando e murmurando e criticando, mas os nossos olhos estão na nova pátria, na pátria celestial, para onde nós estamos marchando. E se tem espinho, Deus tem propósito. E se tem luta, Deus tem propósito. E o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer que há poder na fraqueza. Temos luta sim. Temos decepções. Sim. Temos enfermidades. Sim. Mas isso não é eterno. O caminho é apertado, mas a graça de Cristo nos basta. A presença de Cristo é suficiente. Em breve estaremos com o Senhor. Em breve adentraremos os portais da glória. E aqui está um povo que não para por causa de espinho, mas espinho nos faz entender que Deus tem mais. Deus nos quer levar além. Deus conduz a nossa história e conduz a nossa vida. Agora segura, porque Paulo diz nesse texto: uau, que o poder se manifesta na fraqueza. Meu Deus, olha aqui para mim agora. Há poder de Deus na sua fraqueza. Há poder de Deus na minha fraqueza. Eu preciso falar algo, guarde isso no seu coração. Quando o crente está fraco, Deus se põe em pé no trono. Quem nessa noite está fraco, Deus se põe em pé no trono. Deus não é Deus para quem é forte. Deus não é Deus para quem é forte. Deus não é Deus para quem é bom. Ah, irmãos, Deus é Deus para aquele que se sente fraco e se lança aos pés dele. Sabe por quê? Porque o crente forte confia no seu braço. O crente forte confia no seu bolso. Você confia no seu bolso? O crente forte confia na sua sabedoria. Confia no seu trabalho. Agora segura aí. Quando o crente está lascado e ele não encontra a saída, e ele se lança aos pés do Senhor, e ele diz: Deus, tem misericórdia de mim, como aquele homem Bartimeu à beira do caminho. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Jesus para o fraco, Jesus para aquele que se sente incapaz, Jesus para aquele que se sente pequeno, Jesus para aquele que sente a dor, mas levanta os olhos e diz: eu confio no Senhor.
a minha vida é tua, está nas tuas mãos. O Senhor é maior do que a dor. O Senhor é maior do que esta situação que eu estou enfrentando. Aí Deus vem, aí Deus desce, aí Deus chega, segura aí o poder vem. Paulo diz: sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Todos nós aqui amamos os milagres de Jesus. Amamos ver Jesus curando o cego. Amamos ver Jesus curando a filha de Jairo, ressuscitando. Amamos ver Jesus chamando o filho da viúva de Naim, tocando no caixão, no esquife, dizendo para ele: levanta. Aquela mulher era uma viúva, só tinha aquele filho. A gente ama isso. Agora olha aqui para mim. Mas a gente se esquece que diante de Pilatos, ele foi humilhado. A gente se esquece que cuspiram nele. Olha aqui para mim, irmãos. Jesus sabia muito bem o que era espinho na carne. Quer ver uma coisa? Se você abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, quando ele está no Getsemane, Jesus sabia muito bem o que você está passando. Aliás, ele passou por muito mais dores e espinhos na carne do que nós. Lucas 22, a partir do verso 39, diz que saindo, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Olha aí, irmãos, vem comigo. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: irmãos, olha aqui, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. E diz o texto, verso 43, que apareceu um anjo do céu que o confortava. Olha aqui, irmãos, confortando Jesus. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Olha aqui para mim. Que tremenda agonia do Senhor. Que tremendo sofrimento de Jesus. Que tremendo espinho na carne de Jesus. Ele está suando gotas de sangue. Suando o quê? O que Jesus está suando? E aí naquela hora ele dá um grito. Naquela hora ele dá um grito. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas tem uma pausa aí, segura agora. Se possível, passa de mim esse cálice. E eu creio que nesta hora de angústia, de uma depressão que quer pegar Jesus, quando ele diz: Pai,
Se possível, passa de mim esse cálice. Eu creio, irmãos, que Jesus nessa hora olha para o futuro. E quando Ele dá uma pausa e Ele olha para o futuro, Ele nos enxerga. Enxerga a IPI de Rolândia. Ele enxerga aqueles que viriam a crer. Há um espinho, há uma dor, mas Ele olha para frente e Ele vê que a obra que será realizada na cruz e amanhã da ressurreição vai colocar as coisas na dimensão correta. E então Ele diz: todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. E Ele se levanta. E Ele se levanta. E Ele se levanta da dor. Seus olhos estão bem apontados. Há um propósito. E Ele levanta e Ele vai marchar. E Ele prossegue. E agora? Soldados chegam, vão prendê-lo. Chega Pedro, tira da espada, bate a espada, corta a orelha do soldado. Jesus pega a orelha do soldado, coloca no seu lugar e diz: Pedro, se eu quisesse, viria uma multidão de anjos aqui, Pedro. Você não precisa fazer isso, Pedro. Se eu quisesse, Pedro, viria uma multidão de anjos aqui, Pedro, e acabaria com esses homens. Mas há um plano. Ai de quem olha para a vida só agora. Para quem fica olhando para o espinho. Para quem fica olhando para o problema. Ele diz: é preciso ir avante. O Pai quer. Preciso terminar, mas segura uma coisa que Deus trouxe ao coração. Ele é preso. Coisas mais difíceis do que suar gotas de sangue ainda virão para ele. É humilhado, é zombado, mas tem um detalhe, segura agora. Faze uma coroa de quê? Não. Uma coroa de quê? Nós estamos falando sobre espinho. Faz uma coroa de espinho. Coloca sobre a cabeça de Jesus. Batem nela. Ele já tinha tanto espinho na carne. Agora mais alguns espinhos entram. O sangue desce. Ele vai para a cruz. Vai para a cruz levando uma coroa de espinhos. Às 3 da tarde, ele tomba a cabeça e expirou. O plano do Pai está sendo cumprido. José de Arimateia pede o seu corpo.
e coloca num sepulcro novo, e põe uma pedra fechando o sepulcro. Era sexta-feira. O diabo pensa que venceu como ele pensa que venceu na tua vida. Era madrugada de domingo, e a pedra começa a se movimentar. Não tem nenhum homem tocando, porque Deus vai dar conta dos espinhos. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aquela pedra é aberta, é movida de dentro para fora. E Jesus sai. E uma das mais lindas coisas que Deus está trazendo ao meu coração: aonde está a coroa de espinho? Onde está a coroa? Aquela que eles colocaram nele. Onde ela está? Onde está a coroa? A coroa some. Jesus sai, ressurreto, vencedor, maravilhoso, venceu os espinhos. O poder se aperfeiçoa na fraqueza, e este Deus maravilhoso está no meio de nós, e Ele é assunto aos céus. Depois de um tempo na terra, é levado aos céus, e Ele recebe uma coroa. Mas não é mais de espinhos. Há uma coroa reservada para você, varão. Para você, mulher. Jesus sabe como lidar com essa causa. Jesus sabe como lidar com os espinhos. Por isso Paulo, ele diz: eu tenho prazer nas fraquezas, nas injúrias, quando sou fraco. Eu preciso terminar. Então aqui sou forte. Olha para mim. Paulo não diz aqui, irmãos, guarde isso para sempre. Paulo não diz: quando estou fraco é que estou forte. Não diz isso. Estar é circunstancial. Guarde isso. Estar é momentâneo. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar lá. Ele diz: quando sou fraco. Ele na verdade está dizendo: eu já tive tantas revelações, já fui tão poderoso, mas desde aquele dia na estrada de Damasco eu aprendi que grande é Ele. Na verdade eu sou fraco. Uau! Mas Ele também diz: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Ele diz: eu sou forte. Então na vida dele ele está dizendo: eu sou sempre fraco e sou sempre forte. Eu sou sempre limitado, mas eu sou nele mais do que vencedor. Eu sou pequeno, mas Ele é grande. Quando eu sinto a minha fraqueza, a glória de Deus se manifesta na minha vida. Podemos suportar a dor e vencer, porque maior é o que está em nós. A nossa vida é do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nesta noite, nesse momento de oração, eu quero chamar você a se levantar como um varão vitorioso, como uma varoa vitoriosa, como uma mulher vitoriosa. Eu quero chamar você a dizer: nas lutas que eu tenho passado, o poder de Deus é derramado, e eu estou marchando avante, como quem vai para Jerusalém. Eu estou indo para Jerusalém celestial. Eu sou mais do que vencedor, e Deus manifesta o seu poder na minha fraqueza, e eu verei a glória de Deus nesta luta que eu estou passando. Quem crê, levante a sua mão, dê glória a Deus. Fique em pé no nome de Jesus. Fique em pé no nome de Jesus.
Jesus. Ninguém saia. Aninha, você tem mais uma canção. Aninha vai vendo aí, vai ajustando. Comece a orar. Comece a orar. Comece a orar. Você tem um espinho. Tem um outro espinho. Qual é o espinho que te machuca hoje? Paulo sabia como é que é isso. E ele diz: o espinho aqui tinha um propósito. Deus disse para ele: a minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, olha aqui. Ele diz: mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu quero chamar você nessa noite para apresentar a fraqueza, para apresentar o espinho. E nós cremos que o poder vai se manifestar. Como diz aqui, o poder vai repousar. Quero chamar você hoje para entender o que o Espírito Santo, o que o Espírito está trazendo, para entender o que o Espírito está revelando. Espinho desespera a gente, mas hoje a palavra está nos dizendo que Jesus sabe o que é espinho, e que Ele, na cruz do Calvário, levava os espinhos. E eu quero chamar você para colocar a sua vida, dizer: Senhor, esse espinho o Senhor levou. O Senhor levou. Porque o diabo é sujo, e ele quer que você se enrosque nos espinhos e não caminhe mais. Mas aquele a quem nós servimos está aqui. Ele olha para você e diz: eu entendo de espinho. Eu entendo de espinho. Eu entendo muito bem de espinho. Eu levei teus espinhos. Repouse o poder. Repouse o poder. Repouse o poder. Quando sou fraco, é que eu sou forte. Ninguém aqui é bom, irmãos. Jesus é bom. Nenhum de nós é suficiente. Nenhum de nós é suficiente. Ele é suficiente. Enquanto nós vamos cantando, você que diz: quero colocar a minha fraqueza diante do poder. Ai, Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus.
com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Oh, aleluia. Por gerações Ele é. O tempo está nas tuas mãos, o tempo está em suas mãos. O começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. O Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, Ele é grande, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome, sobre todo nome é o Eita, seu. Jesus! Tu és Grande digno igreja, do declare a glória. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Todos vão te ver. Quão Aleluia! grande é o meu Deus. Agora estamos certo. Cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei. Quão grande Adore. é o meu Deus. Adore ao Rei. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Quão grande é o meu